Bem, voltamos a conversar com Marcelo Bastos, analista político, aqui em Conjuntura, pela TV Mar, canal 25 da NET. Marcelo, como é que você avalia a situação dos nossos candidatos à Câmara dos Deputados? Eu pergunto isso porque alguns não vão ser mais candidatos, outros estão surgindo. Quais são as perspectivas na sua avaliação? Você disse que alguns podem não ser, mas de repente pode voltar a ser. Com o cenário do Rodrigo Cunha agora candidato a senador, ninguém sabe se o Maurício vai manter a candidatura, se o próprio Marcos vai manter a candidatura, né? Mas vamos trabalhar que ele não seja candidato. Está surgindo outros candidatos aí. O Cícero Almeida também não é candidato? O Cícero Almeida é candidato a deputado estadual. Mas está surgindo outros candidatos em potenciais, não só econômico, mas de votos, né? Nessa eleição aí, tanto do grupo do governador Renan Filho, como da chamada ainda oposição. Então, nós temos algumas novidades, que é o Sérgio Toledo, como também o Rinaldinho Bulhões, indo para a federal, um pelo MDB e outro pelo PR, já que o Sérgio foi para o partido do Maurício, são duas novidades, né? O Severino Pessoa, que é deputado estadual, deve ser federal lá por Arapiraca. Ninguém sabe qual vai ser a posição do Luciano, se vai ser vice do próprio Renan Filho, ou ele vai ser candidato a deputado federal, ou não vai ser candidato, né? Que é um possível candidato caso ele não seja vice. E os que estão já no páreo, o Carimbão, o próprio Ronaldo, a novidade que vai ser a candidatura da Luiz Helena, né? O PRTB, o grupo do Adailson Bezerra, tem vários candidatos, eles estão apostando em fazer de todos que eles têm, com o Eduardo Tavares, o Val Amélio, o doutor Emanuel Fortes, então eles estão trabalhando naquele grupo para tentar fazer um para federal. E os já são candidatos por natureza, né? Como já falei, Ronaldo, Carimbão, o JHC, provavelmente o Antônio Albuquerque ou o filho dele, o Nivaldo. O cenário é esse que está aí. O que é que vai acontecer das 9 vagas? Não vamos ter grande surpresa. Serão os mesmos de sempre, porque, infelizmente, a renovação vai ser mínima. E quando, às vezes, tem essa renovação, é de pai para filho, capitania hereditária. Então, não tem muitas mudanças substanciais que você vai ter. São esses aí que a gente tem, que provavelmente vão ser os eleitos. Não tenha dúvida nenhuma. A esquerda tem grande dificuldade, porque ela não consegue fazer o coeficiente eleitoral, a rede sai praticamente sozinha, fica difícil. A sorte da Luísa é que ela, hoje, com essa mudança na lei eleitoral, mesmo que ela não atinja o coeficiente, ela pode disputar as sobras de vagas, né, pela rede, que ela é candidata só. O pessoal sozinho é muito improvável que faça alguém, porque eles não vão atingir o coeficiente. O PT, né, do Paulão, que é candidato, vai se juntar na coligação do governador. O Paulão vai ter grandes dificuldades, porque na última eleição ele foi o último colocado dos 9. Então, é esse cenário que a gente tem. Para deputado estadual, se você viesse me perguntar, o cenário é muito parecido. Para federal, a perspectiva é 130, 140 mil votos. Veja bem. Para eleger o primeiro. Para fazer o primeiro em qualquer uma das coligações, você tem que ter em torno de 160, 150 mil votos. Isso tudo. Para eleger o primeiro. Na verdade, isso não quer dizer que o segundo tem que ter essa mesma situação. Logicamente que não. E com essa mudança da lei que eu coloquei, você pode, numa coligação como a da Luiz Helena, não atingir o coeficiente, mas você pode disputar as sobras de vagas. É isso que acontece. Nas coligações grandes, se você reportar a eleição de 2014, ali era a eleição para ter uma certa garantia, 80 mil votos, 70 mil votos. Agora, quando você tem menos, tipo o Paulão teve 54 mil votos, o Cícero Almeida 64 mil votos, estava um pouco abaixo da média. Mas aí, juntando todos os candidatos, puxou o Paulão. Então, é isso que acontece. Numa coligação menor, tipo a do PRTB, você pode se eleger com 30 para federal. Porque se juntar todos os candidatos e somarem 160 mil votos, o que tiver 30 ou um pouco acima, ele é um provavelmente eleito. Então, o cenário vai depender exatamente de tudo isso que eu estou colocando. E a falta de vontade, a falta de motivação do eleitor em participar dessa eleição, não tem reflexo nesse coeficiente? Mas não tem. Obviamente que tem. Uma das coisas que você não pode esquecer, Flávio, é que a cada eleição que a gente tem, o número de abstenção está aumentando consideravelmente, o número de votos nulos e brancos. É a descrença do povo. Nós tivemos o Mensalão, a Lava Jato, são escândalos em cima de escândalo em Brasília e aqui na Assembleia, na Câmara dos Vereadores. Isso reflete
na desmotivação do eleitorado. Então, as pessoas passam a não mais acreditar. Então, como você diz, então vai ter uma abstenção muito grande. Né? Se você somar a abstenção, nulo e branco, é maior do que é o eleito governador. Se você for para a eleição de 2014, somando a abstenção, as pessoas que deixaram de comparecer à eleição, com os votos brancos e nulos, foi maior do que a votação do atual governador de Alagoas. Então, o eleito foi a abstenção branco e nulo. Né? Mas porque a gente só vê o eleito, mas não faz essa leitura. Como eu tenho todo esse estudo, a gente tem que observar que cada vez mais o número de abstenção de nulos brancos e que isso não vai resolver. Porque mesmo que vota apenas uma pessoa, ele vira governador, ele vira senador. Então, o que as pessoas precisam fazer é estar acompanhando, estar cobrando e estar procurando alguém que tem uma linha diferente. Aí as pessoas em protesto fazem isso e isso não vai resolver. Você votando branco, nulo e se abstendo, não vai resolver esse cenário que a gente hoje está vivendo. É preciso participar, é preciso votar. Marcelo, qual é o seu palpite com relação à eleição presidencial? É uma eleição ainda muito confusa. Primeiro que essa eleição está parecendo com a eleição de 89. Em 89 nós tivemos 22 candidatos. Essa eleição está em quase 30. Essa eleição está parecendo com isso. Na eleição de 89, o Lula foi para o segundo turno com o Fernando Collor com 16%, 17%, né, porque diluiu muito a votação. E na eleição, por exemplo, de 2014, o Aécio foi com a Dilma para o segundo turno com mais de 30%, porque tinha menos candidatos, 8 candidatos. Essa eleição está muito parecida com 89. E também aquela grande questão, Lula é candidato ou não? A candidatura com Lula é um cenário. A candidatura sem Lula é outro cenário, porque não, o Lula vai apoiar alguém, a transferência de voto é uma coisa muito pessoal, é coisa diferente, é muito difícil. Eu só vi uma eleição que houve realmente uma transferência completa, quase total, foi na eleição de 89, quando o Brizola apoiou no segundo turno o Lula e realmente a votação do Brizola foi toda canalizada por Lula. Mas não sei se ele vai conseguir fazer, principalmente numa situação que ele está de estar preso. Então, se ele estiver preso até a eleição, mesmo que ele apresente o candidato, é uma situação muito difícil. É muito confuso o quadro, né? Tanto a esquerda está muito dividida, com muitos candidatos, como o pessoal do centro-direita e direita tem vários candidatos. Ainda não se pode dizer os prováveis, porque as pesquisas começaram recentemente e quando o Lula não aparece, está beneficiando, por exemplo, do lado da oposição, do lado da esquerda, o Ciro Gomes, né, está sendo muito beneficiado com isso, a própria Marina. E o PSDB está numa situação muito complicada, porque cada dia que você está assistindo o noticiário, vem desgaste para o Geraldo Alckmin, para o João Dória, e a situação está ficando muito difícil, está ficando quase inviável a candidatura do Geraldo Alckmin nesse cenário que a gente está vendo agora. E do lado do Lula, a gente tem que aguardar se ele é candidato ou não, que eu acho improvável, né, diante de todas as derrotas que ele tem sofrido nos tribunais. É um quadro muito confuso ainda. Tá ok, muito obrigado a Marcelo Bastos, analista político, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar.